finalmente, no último minuto, chegou também a primeira autora deste capítulo. Deixou-nos em suspenso e ficamos super satisfeitas porque ela acaba mesmo de entrar. Acho muito importante sublinhar que ela está aqui presente conosco, fez o esforço de estar cá. Além, é a Florita Telo, que consta no livro, então é só para dizer. Ela que é responsável do capítulo, fez toda a parte de concepção teórica. O meu papel foi mais de orientar em relação à metodologia das análises e as constatações, em estrita colaboração com a assistente de investigação, a Tatiana Vasco, sobre estarmos assim transparentes em relação aos papéis que jogamos neste processo. Claramente, eu também fiz parte da redação do texto. Mulheres na política em Angola. Um olhar sobre a presença e a representação nos mídias durante as eleições de 2022. E o que aumentou essa ideia? A ideia da nossa parte foi alimentada por alguns discursos por parte de João Lourenço, que salientou o papel importante da mulher na construção, não é, do futuro angolano. Então, com essa base também fizemos uma revisão da literatura e daquilo que nós conhecemos sobre o contexto do género angolano. E vimos em vários estudos que existe uma disparidade enorme de género. Há índice global de disparidade de género, que consta também a parte de participação política, coloca Angola num lugar bem baixo em relação à equidade. E também constatamos que nos programas e nas estratégias mais recentes do mandato de João Lourenço, foram definidos objetivos em relação à maior equidade de género. Estou-me a referir à Angola 2050 e o Plano de Desenvolvimento Angolano, o PDN, que orienta as políticas. Então, o nosso estudo é completamente empírico e tem como objetivo analisar a presença e a representação no mídia e nós baseamos-nos no material que nós colecionamos, nós criamos, que nós chamamos o Observatório da Mídia, e vou voltar a falar sobre esse assunto em breve. A nossa perspectiva é que é sim importante ter ou não ter acesso ao palco mediático, aos canais mediáticos. Isso é bastante importante. É importante porquê? Porque isso, de uma certa forma, cria e molda o nosso pensar sobre onde é que aparece a mulher, onde é que aparece o homem, em que espaços, em que domínios é que a mulher pertence. E queríamos ver um pouco, com base no mídia, como é que é o retrato da representação da mulher? Qual é essa ideia que existe em Angola? E, concebido pela primeira autora, adotamos a perspectiva do feminismo colonial. Ok? Entendemos também as relações de género como algo herdada, socio-historicamente construída, onde entra também o colonialismo e as ideias que foram impostos através dessa imposição e imperialismo, não é? Num nível mais prático metodológico, adotamos análises temáticas e discursivas
e tivemos, nesse sentido também, o cuidado de tomar em consideração esses processos socio-históricos e rastreamos também o arquivo que existe em relação ao papel da mulher e outros trabalhos já realizados. Então, a história é muito importante nessa construção. O seguinte, slide, por favor. E depois, a seguir também, já fizeste, então, metodologia. Para falarmos um pouco mais sobre isso, criamos um observatório do mídia, constituído por 24 canais de mídia, onde adotamos uma perspectiva bem abrangente. Incluímos não só, mídia no sentido de televisão e jornais, mas também mídia social, alguns assim sites com base num diálogo com 20 participantes voluntários que apoiaram na monitoria da mídia e monitoraram diariamente 24 canais de mídia ao nível regional, nacional e internacional, com base naquilo que eles próprios estiveram a acompanhar. Assim, de uma certa forma, adotamos não só uma metodologia de observar a mídia em si, mas também o princípio de participação por parte dos próprios jovens que participaram. Essa monitoria foi gerida pela assistente Tatiana Rasco. Assim, acreditamos que o material seja um pouco mais relevante, porque quem selecionou o que foi importante de inventar, digamos, ou incluir no corpo, foram os próprios jovens e voluntários. Em relação às análises temáticas e discursivas, vamos dar alguns exemplos, mas é só dizer que, no total, o nosso observatório de mídia tem 6.800 publicações, um pouco mais acima disso, e aí adotamos principalmente abordagens de palavra-passe, não palavra-chave, desculpa, para identificar o conteúdo. E depois tivemos um subuniverso de 4 meses, com 2.300, quase 400 publicações, que nós analisamos em extenso. Quer dizer, aí é que constituía a base das análises discursivas. A seguir, o slide. Só para ver um pouco o tempo de transferência no capítulo em relação a que tipo de canais é que nós incluímos nesse corpo. Seguinte, por favor. E agora vou dar assim, alguns exemplos dos nossos resultados, o que nós vimos. Fizemos sim uma primeira abordagem em relação à palavra-chave, mulher, feminino, gênero, e depois um cluster semântico em volta destes, não é? E aí vimos que entre as entidades, órgãos públicos, aparece o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher em primeiro lugar, mas com um número bem reduzido, em volta de 30 publicações ao longo de um ano. Muito pouco, achamos. Segundo, vimos que entre órgãos não estatais aparece Chatacota, uma organização, um grupo de mulheres jovens de Benguela, com 26 publicações ao longo do período. Muito pouco, nós achamos muito pouco. Depois vimos, com base numa revisão, no processo de revisão de pares, que tínhamos que aprimorar um pouco a abordagem e ir mais a fundo, vendo todas as publicações em extenso, no período de 4 meses, de maio, junho, julho, agosto, para ver um pouco mais como é que fica. Mas, já com base nessa análise de palavras-chave, vimos que há um leque muito reduzido de atores sociais que propagam discursos, temas especificamente dirigidos às mulheres ou ao género,
é que esses atores sociais e coletivos são constituídos por mulheres. Então, tinha essa ideia de que assuntos de género é um assunto de mulheres. As mulheres que vão tratar disso, vão falar sobre isso e já está. Então, nós tratamos isso, o próximo slide, por favor, e fomos mais a fundo. Exatamente, fomos mais a fundo, eu também vou ir mais a fundo no meu computador, e vimos então que, procuramos ver onde e como é que a mulher aparece quando aparece como protagonista ou personagem principal, digamos assim, não é? E vimos que ela aparece, ou apareceu, nesse período de 4 meses, apenas em 136 casos, e quando ela aparece em situações específicas. Ela pode aparecer como representante da elite, do MPLA, principalmente, alguns casos também da UNITA, mas principalmente, em segundo lugar, referida a essa organização do partido Lima ou OMA. A seguir. E aqui apresentamos só apenas alguns exemplos, porque nós constatamos que nos outros casos a mulher aparece principalmente como assim cuidadora. Esses são os exemplos da elite. Quer dizer, quando ela é uma ministra, é OMA, é Lima, etc. A seguir, por favor. Desculpa para confundir. Mas nos outros casos ela aparece como cuidadora, vítima, frágil e até feiticeira. Podemos ver aqui o extrato número 7. Mãe mata a filha e come as tripas por criança no feiticismo em Luanda. Esse é um exemplo, não é? E depois, extrato número 9, somos mulheres, por isso somos delicadas e as flores nos cativam. A mulher, nesse caso, é objetivada. Temos outros exemplos, principalmente algo de vítima de crimes. Então, essa é a ideia que se coloca. E temos que reconhecer. Também faz parte da realidade, não é? Não vamos dizer que não faz parte. E agora só o último slide, por favor, com as constatações. Então, dizemos que os nossos resultados e constatações é que o género é um problema das mulheres, é algo à parte. Mostra também que, apesar do avanço quantitativo na presença das mulheres em cargos de destaque nas instituições angolanas, a visibilidade mediática é bem restrita e limitada. E quando aparece, a mulher aparece como um ator social que pertence ao papel associado à cuidadora, ou é vítima, é frágil, é um objeto, ou assume a agenda dos homens dentro do partido como representante da elite. Obrigada.